Boa noite a todas e todos. Gostaríamos então, em nome da Prefeitura Municipal de Rio Grande, da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, agradecer a presença de todas e todos, as autoridades e lideranças políticas, sociais e religiosas que se fazem presentes na noite de hoje. E agora teremos então uma mesa em alusão ao Dia Municipal contra a Intolerância Religiosa. Já é o segundo ano após a aprovação da lei que nós constituímos atividades no dia 31 de outubro, que é o nosso dia municipal, mas por 31 de outubro cair aí num sábado pós-feriado, nós decidimos por realizar na quinta-feira, de forma simbólica, de forma a não deixar passar em branco este dia e estar então mais uma vez reunidos, independente do credo religioso, independente de toda a vertente religiosa que possamos estar pertencendo, para que possamos nos unir em cima de fatos, em cima de ações que visam melhorar a nossa sociedade. Então eu vou convidar alguns colegas, parceiros, amigos, irmãos religiosos, as lideranças que aqui estão representadas, para que possam compor aqui esta mesa e possamos fazer então essas falas de cada vertente religiosa. E também temos 2 vídeos para apresentar nesta temática. Gostaria de chamar então a secretária da Cidadania e Assistência Social do município, senhora Maria Cristina Juliano. O representante da Sociedade Espírita Beneficente, Miguel Vieira de Novaes, João Vaz. O representante da Igreja Messiânica Mundial, Giovanni da Silva. O representante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, pastor Rubens Bonato. Representando a Umbanda, Cristiano Ávila. E representando então as nossas religiões de matriz africana, gostaria de chamar o Babalorixá Pai Pedro de Oxum e a Ialorixá Mãe de Iemanjá. Representando a nossa Igreja Católica, representando o senhor Bispo, nós temos aqui o padre, que eu sempre chamo de Frei desde pequeno, o nosso padre e amigo Giriboni. E representando então, para finalizar a nossa mesa, representando o vereador André Moraes de Sá, Batatinha, que foi o vereador que colocou aí o projeto de lei que instituiu a data municipal, nós temos Virgínia Harris. Antes de passar a palavra aqui para os demais, nós temos 2 vídeos para fazer a apresentação, e para que nós tenhamos aí um melhor embasamento das falas, uma melhor explicitação do motivo pelo qual nós temos essa data do 31 de outubro como data municipal contra a intolerância religiosa, eu sugiro que assistamos então, possamos assistir esses 2 vídeos. Então, brevemente, passaremos a fala a todos os demais religiosos que aqui estão. Antes, eu gostaria de perguntar se tem alguma outra vertente religiosa presente que não foi chamada.
Então, estando todos e todas representados nesta mesa aqui hoje, eu peço que a colega, minha camarada Vivi, possa dar início à apresentação dos 2 vídeos. Constatar que o ser humano é capaz de praticar tristes atrocidades contra a própria espécie. O homem atua de forma consciente e premeditada. Infelizmente, não é só motivado por causas como preservação, segurança e sobrevivência. A história revela de forma brutal como as diferenças foram tratadas no passado e são perpetuadas até hoje. Alguns episódios foram marcantes. Na Idade Média, a Inquisição Católica contestou o sincretismo religioso e, assim como ela, os protestantes também perseguiram e utilizaram estratégias de controle da fé. No século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus e testemunhas de Jeová foram exterminados nos campos de concentração nazistas. A alegação do ditador Adolf Hitler é de que eram grupos politicamente desejados. O tempo se passou e a história acabou por registrar, ao longo dos anos, diversos conflitos entre povos e religiões. Esses são apenas alguns registros. Existe muito mais a ser contado, principalmente o que não esteve próximo do olhar atento de um observador para que fosse contado. O tempo se passou, mas a sociedade não evoluiu tanto assim na forma como lida com as diferenças, principalmente quando envolvem a fé. Mesmo em países abertos para as mais diversas religiões, os cristãos têm sofrido restrições, mas em alguns lugares já é possível observar mudanças consideráveis no cenário religioso. Há 20 anos atrás, a liberdade chegou no nosso país, a cortina de ferro caiu, e sabe, quando o povo viveu quase 70 anos sem Deus, então de fato isso despertou profundamente aquela sede do povo ucraniano e do povo do leste europeu por Deus. E na verdade, em primeiros 10 anos da liberdade, de 1990 até 2000, nós tivemos um forte crescimento do Evangelho. Na verdade, só na Ucrânia, naquela época, em 10 primeiros anos, o número de igrejas triplicou, batistas. Então, nós tivemos mais ou menos 800 igrejas e crescemos até 2.400 igrejas. Mas depois a gente percebeu que, com a chegada da liberdade, da globalização, então o povo ficou mais acomodado. A gente não sabia que a liberdade pode ser um grande desafio. Nós achávamos que perseguição era um grande desafio, mas na perseguição você não tem muita escolha. Ou você segue a Cristo, ou você não segue a Cristo. Mas com a chegada da liberdade, aí o povo ficou mais tranquilo, a democracia, e percebemos que aquela sede pela palavra de Deus passou. Então, infelizmente, os últimos 10 anos, nós entendemos que para conquistar alguém para Cristo no leste europeu leva mais tempo. Se antigamente não tinha Bíblia na nossa terra, hoje tem várias Bíblias. Se antigamente não tinha aquela livre expressão de ir para a igreja, expressar a sua fé em Cristo, hoje em dia você pode fazer o que quiser. Então, hoje às vezes, um missionário na Polônia me contou uma história. Ele disse que para conquistar um polonês tem que gastar no início 2 anos só fazendo amizade com ele. E só depois, quando ele perceber que a sua família, a sua relação com a esposa, com os filhos é diferente, ele vai te perguntar: puxa, alguma coisa acontece diferente na sua vida, então explique o quê? E aí nós podemos começar a falar de Jesus. Enquanto alguns missionários experimentam uma gradativa abertura para a pregação do Evangelho, outros vivem a dura experiência de ter que abandonar o campo por risco de segurança, sem a previsão de retorno. Em março de 2013, a República Centro-Africana sofreu um golpe de Estado promovido por rebeldes. E desde então, as notícias oficiais que chegam são de que centenas de cristãos já foram mortos. A única missionária brasileira que estava presente no país é da Junta de Missões Mundiais e foi orientada a deixar o território. Para trás ficaram crianças e mulheres que recebiam assistência social e espiritual. Lá, cristãos vivem a
saber quando e se poderão retomar a rotina de vida e livre expressão da fé. Eu recebi uma mensagem de um grupo, o grupo da Unicef, dizendo que queria falar comigo. Nós lhe chamamos, porque queremos dizer para você que você deve passar todo o documento da Embaixada Francesa, porque dentro de 72 horas vai ser atacado. Quando eu ia para o aeroporto, eu ia saindo do portão e a senhora disse assim: vai embora, se salve, nós precisamos que você volte para falar do amor de Deus. Alguns casos ganharam repercussão internacional, como o do pastor Youssef Nadarkhani. A prisão dele foi amplamente divulgada no Brasil pelos meios de comunicação. Felizmente, o pastor foi absolvido da acusação de apostasia que poderia condená-lo à morte. O Irã, que é um dos países signatários do Pacto Internacional sobre os Direitos última quinta-feira, o templo que fica em Jacarepaguá foi invadido e algumas imagens de santos foram destruídas. Intolerância religiosa. 4 jovens evangélicos foram detidos nesta madrugada no Rio depois de promover um quebra-quebra em um centro espírita. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record. Uma denúncia de bullying religioso chegou à polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 3 homens e uma mulher foram detidos depois de invadir e destruir um centro espírita no Catete, na zona sul do Rio. Os 4 evangélicos que depredaram o centro espírita no Rio de Janeiro serão processados. Um cidadão, em nome da religião, destruiu, eu vou repetir, destruiu uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Jonas Abílio, líder da renovação carismática, é acusado de crime de intolerância religiosa. Existem aqueles que põem conceitos e O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília arquivou o polêmico projeto da cura gay. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou uma proposta polêmica e tratamento para combater a homossexualidade, como se a homossexualidade fosse doença. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que ficou conhecido como Cura Gay, aprovado essa semana pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado pastor Marcos Feliciano, o projeto da chamada Cura Gay. 4 anos atrás, a minha mãe teve um infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, uma Bíblia na cabeça dela e dizendo que ia tirar o diabo. Foi o fato de nem eu, nem os meus colegas conseguirem dar aula na escola, porque todos os dias das minhas aulas eu estava em sala de aula, mas tinha pelo menos 15 a 20 alunos fingindo que estavam recebendo santo. Eu deixei de ser a professora rasta para ser a professora macumbeira. Eu ainda estou em tratamento médico. O salário que eu ganho como professora não está dando para pagar a minha psicanalista. E Gonçalo e Ju chegaram no nosso portão e começaram a sacudir
Satanás, e eles aí atingiram o cão com um produto corrosivo que caiu sobre o pescoço do animal e começou a ferver. Cast out by his own family and society at large, accused of being a witch. No matter that he's a 5-year-old boy, the child is said to be a witch, to be possessed with a certain spiritual spell capable of making a child transform into a cat, snake, vipers. A child could cause also havoc, like killing of people, bringing about disease, misfortune to family. Por que nós temos o dia 31 de outubro como o Dia Municipal contra a Intolerância Religiosa? Isso é bom que fique para registro. No dia 31 de outubro de 2003, onde está a Gisele está lá no fundo, nós tivemos, em 2003, 31 de outubro, a primeira reversão de uma sentença judicial, isso foi em Porto Alegre, que revertia aí a sentença do fechamento de uma casa, de um terreiro de matriz africana no município de Rio Grande. Após um processo judiciário aqui na comarca de Rio Grande, a casa foi sentenciada a ser fechada e a presidenta da casa, que está aqui conosco, Gisele, também foi sentenciada. Após recorrer em uma instância maior, no Fórum de Porto Alegre, no Fórum Estadual, se conseguiu reverter essa sentença judicial. Se entendeu, se teve o entendimento de que a sentença que fechava o templo religioso, que fechava o terreiro da Iagraça, ela nada mais era do que baseada em intolerância religiosa. Ela não tinha o amparo legal para receber aquele tipo de sentença. E aí podem dizer, então escolhemos uma data que beneficia as religiões de matriz africana, uma vez que se lembra, o 31, a reversão dessa sentença. Na realidade não foi esse o motivo. O motivo é que por conta desta sentença que foi revertida, a primeira sentença de intolerância religiosa revertida no judicial, a cidade, o município de Rio Grande foi debatido nacionalmente. Rio Grande foi debatido na Marcha Nacional contra a Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro. Rio Grande foi debatido em todos os estados e municípios que realizaram essa marcha contra a intolerância religiosa. Rio Grande foi debatido, inclusive, em Montevidéu, ou seja, em terras internacionais. O município de Rio Grande ganhou espaço e ganhou foco sobre um caso de intolerância religiosa que aconteceu aqui na cidade, que é o berço das religiões de matriz africana, onde uma sentença por ordem judicial fechava um templo afro-religioso. Então não é pela religião em si, e não é pela casa religiosa
religiosa que foi fechada, mas sim pelo destaque nacional e internacional que o município ganhou com a repercussão dessa ação judicial que foi revertida. Então, por isso, nós fizemos um projeto de lei e o vereador André Batatinha foi total parceiro e colocou esse projeto de lei à votação e nós conseguimos aprovar, então, uma data municipal onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos fazer as nossas falas, fomentando cada vez mais a importância da união interreligiosa. E esse projeto ele é muito maior, já no projeto de lei ele já era maior. Ele prevê que não só falas sejam feitas, mas também mostras culturais, mostras de trabalhos sociais que acontecem nos templos religiosos, nas mais vertentes religiosas aqui do município. Esse ano passado foi a primeira edição, aconteceu na Câmara de Vereadores, e nós nos programávamos para que este ano, a segunda edição, fosse ainda maior. Por conta de toda essa situação de calamidade pública e de emergência que o município acabou adentrando, fruto aí da chuva de granizo, do alagamento e da cheia da Laguna dos Patos, tirou-se então um pouco do foco, que era promover todo este evento, por uma medida mais pontual, uma medida mais emergencial, mais necessária, e acabamos fazendo, então, realizando apenas esta mesa de forma simbólica, mas combativa, de luta, para que não passe em branco essa data municipal que muito se batalhou para aprovar na Câmara de Vereadores. Também não foi uma coisa fácil de se conseguir a aprovação. Então esta é uma mesa pequena, é uma mesa simples, humilde, mas que traz toda uma luta de muito tempo, de muitas gerações, como nós podemos ver ali nos vídeos, de lutas muito antigas, de povos diferentes, e o Brasil ele não é diferente. O Brasil constituído de inúmeras pessoas, de inúmeras etnias, de inúmeras culturas, pessoas oriundas de inúmeros países, estados, que vêm para cá e constituíram família, constituíram moradia. Nós não podemos aceitar que num país com tanta diversidade, um país tão heterogêneo como o nosso, eleja uma única religião, um único modo de ver a vida, um único modo de aceitar as nossas diferenças. Nós não podemos aceitar que tenhamos um padrão religioso oficial no Brasil, conforme a Constituição e conforme as legislações vigentes. O Brasil ele é um Estado laico. O que significa ser um Estado laico? O Brasil ele não tem uma religião oficial, mas ele também não discrimina nenhuma vertente religiosa. Ele abriga todas e todos que aqui estiverem de acordo com as leis e de acordo com as legislações que estão em vigor. Nós temos lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal justamente essa liberdade de expressão e de crença de todas e todos os brasileiros e brasileiras. Tanto a liberdade de ser, como de cultuar, como de manifestar essa sua vertente, essa sua escolha religiosa, esse seu modo de viver que foi escolhido e foi eleito com base aí em uma vertente religiosa. Então eu fiz essa fala inicial para poder dar uma base e dar um entendimento do porquê deste dia, do porquê e a importância de estarmos aqui e cada vez mais nos agregarmos ainda mais para que possamos estar nessa luta, que é uma luta que visa nada mais, nada menos do que a promoção da cidadania, a promoção da união, a promoção do bem-estar entre todas e todos e a promoção de que nós possamos nos unir muito mais naquilo que nos une, naquilo que somos semelhantes, do que naquilo que nos diferencia e aquilo que nos separa. A ideia é que possamos criar laços através de eventos como esses, e possamos criar laços com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, com a Igreja Messiânica, com os afro-religiosos, com a Umbanda, com o governo, o Executivo Municipal, com a Sociedade Espírita Beneficente, enfim, com todos os demais que aqui não estão. Na última edição nós tivemos Sociedade Muçulmana, que hoje não pôde estar presente aqui conosco, mas todas e todos aqueles
e também com aqueles que não possuem uma vertente religiosa, que também têm o direito de não professar uma religião, ou de não crer em alguma religião. De juntarmos, de unirmos força nisso, em vez de estarmos brigando, de estarmos disputando territórios, que possamos agregar forças e lutar pelas desigualdades sociais, lutar pelo ser humano em si, pela vida, pela valorização da vida, pela luta contra as drogas, pela luta contra a criminalização da juventude negra, pela luta contra a homofobia e todos os demais preconceitos dessa sociedade machista que nós estamos incluídos, que nós todos fomos criados, esculpidos sob os moldes dessa sociedade. Então esse é o intuito deste evento, unirmos forças, criarmos laços e podermos assim, com todos os diferentes credos religiosos, avançarmos nas pautas dos movimentos sociais, dos direitos humanos e da vida como bem comum. Eu agradeço a todas e todos e eu vou passar a palavra agora aos nossos representantes e líderes religiosos que compõem esta mesa. Eu vou começar, pode ser o Padre Giboni, que vai estar aí então nos dando a sua contribuição. Boa noite a todos. Estou muito feliz de poder novamente estar aqui com esse grupo, embora não estivesse preparado para esse momento, né? O Dom José Maria Vinas, ele teve um compromisso, então, uma emergência, vim substituindo, mas com muita alegria, né? Eu acredito que, como disse o nosso amigo agora antes, que nós temos inimigos comuns. Qual é os nossos inimigos comuns? Né? A dependência química, a imoralidade, aquilo que ataca a nossa família, aquilo que ataca as nossas tradições. Esses são inimigos comuns que nós temos que detectar eles e nos unir para que nós não sejamos infectados por eles. A gente sabe que a situação hoje da dependência química é algo gravíssimo no nosso país. E que São José do Norte, nossa cidade vizinha, ela é a cidade que tem mais dependentes químicos em número populacional do estado do Rio Grande do Sul. Então, esses são inimigos comuns. E depois nós temos que ver coisas boas ou elementos positivos que nós devemos construir. Né? Já o fato de nós dialogarmos, de nós nos encontrarmos, já é o primeiro passo. Né? Depois, quem sabe, com o passar do tempo, né, vão surgir novos projetos. Isso aqui já é uma grande vitória. Né? O Papa Francisco, ontem, no Vaticano, ele chamou vários representantes de diversas religiões do mundo inteiro na Praça de São Pedro, cumprimentou a todos, falou e rezaram pela paz. Acho que todos nós desejamos a paz. Então me sinto muito feliz de estar aqui e que nós possamos continuar sempre firmes nessa caminhada. Uma boa noite à mesa e a todos vocês. Já que pediram que eu me apresentasse, eu morando 23 anos em Rio Grande já. Meu nome é Rubem Bonato, eu sou pastor da Igreja de Confissão Luterana, mais famosa conhecida por Igreja do Galo. Mas eu sempre digo, esse é o apelido que a gente tem, que a gente carrega. E eu acho que nós somos mais uma igreja protestante, só para dizer que o dia 31 de outubro, há 498 anos, iniciou a reforma luterana. Dia 31 de outubro de 1517, nós vamos, daqui 2 anos, comemorar os 500 anos. Mas não vamos pensar nisso no momento, e sim vamos, o objetivo que nos traz aqui, e eu como religioso, mas com os olhos voltados para a nossa sociedade, porque nós somos uma grande família em Rio Grande. Eu sempre digo, se nós somos 220 mil habitantes, essa é a nossa família. E as nossas famílias, elas são, não são homogêneas.
Em cada família temos os mais irritados, os mansos, temos os líderes e assim por diante. E assim na nossa cidade também, eu digo que essa família que nós somos, a gente deve de aprender a nós nos conhecermos. E aí eu me lembro de uma palavra bíblica que diz: acolhei-vos uns aos outros. E isso é um passo fundamental. Eu sempre digo, esse vem antes do mandamento do amor, que é amarmos uns aos outros. E também, no momento em que nós nos acolhemos uns aos outros, uma outra palavra que me lembra a palavra de Jesus: paz seja convosco. E acho que nessa fala de Jesus está a chave de uma boa convivência, independentemente das nossas características pessoais ou culturais. E se nós queremos realmente viver em paz, nós precisamos ir ao encontro da paz, nós precisamos ajudar a promover a paz, não esperar que os outros implantem a paz para que a gente possa viver ela. Nós precisamos ajudar a construir a paz, isso seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na nossa sociedade, seja no lugar, na cidade onde nós vivemos. Então, que a paz seja com todos nós e que nós possamos construir a verdadeira paz em Rio Grande e no Brasil indistintamente, se nós somos homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, que nós tenhamos religiões diferentes ou temos crenças diferentes. Acima de tudo está, pela vontade do Criador, que todos nós possamos viver em paz. E eu quero desejar que nesse empreendimento que foi aprovado há 2 anos atrás, por sugestão do vereador Batatinha, que realmente a gente possa construir, que nós saibamos dar um pouco de nós, saibamos ir ao encontro do outro para conhecê-lo melhor, para entendê-lo melhor, para que assim a paz possa ser construída entre nós. Desejando a todos isto, eu quero dizer mais uma vez, me sinto muito alegre por esse convite que recebi para este evento na noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos, à mesa, aos participantes. Meu nome é Giovanni, eu sou missionário da Igreja Messiânica Mundial, mais conhecido como Jorei. Eu fico observando, todos nós aqui temos uma grande missão, temos uma caminhada. Eu sou tão jovem ainda, tenho muito que aprender com os senhores, mas eu pergunto qual é a grande missão que nós temos realmente para a humanidade? A não ser concretizar essa paz primeiro dentro de nós. Porque a salvação parte de dentro para fora, não do lado externo. Então a gente se questiona muito com tantos desencontros, com tantos preconceitos, com tantas diversidades, mas ainda assim, meus irmãos, nós somos os únicos responsáveis ainda por não edificarmos essa paz. Se nós observarmos, não adianta eu querer uma paz mundial se eu não conseguir edificar na minha vida, dentro do meu lar. Eu tenho que começar essa paz aqui dentro, cuidando da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, e tentando levar sim essa luz, levar esse amor universal ao maior número possível de pessoas. É impossível que a gente veja a Europa, a Ásia, todo mundo sofrendo e possamos estar felizes. Nós não estamos separados de jeito nenhum. Todos nós somos um só perante Deus. Os nossos elos espirituais estão cada vez mais unidos. Não importa se você é irmão consanguíneo, mas as religiões foram feitas para que a gente possa levar realmente o amor do Supremo Deus, que a gente possa se libertar um pouco desse egoísmo,
desses apelos que a gente tem e entender que eu só posso ser útil através de Deus. É através de servir a Deus, amar o semelhante à natureza, é que a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade. Então a gente tem sempre que refletir: se eu desejo realmente acabar com essa intolerância religiosa, com esses preconceitos, com esses paradigmas, quem tem que mudar sou eu. A minha postura mental, os meus hábitos, os meus preconceitos, os meus desencontros. A gente tem que parar de julgar e condenar o outro. A gente tem que trazer essa responsabilidade para a nossa vida. Todos nós aqui somos missionários, todos nós somos irmãos, todos nós temos uma grande missão na mão, outorgada por Deus. Eu não sou nada sem Deus. É Deus quem conduz a minha vida. É Deus que me deu a minha casa, que me deu a minha família, que me deu o meu carro, o meu trabalho. Ele que me deu. Não posso ter essa prepotência de achar que eu é que realizo essa obra. Deus nos utiliza mesmo como instrumento. Essa é a nossa missão. Levar essa luz, trazer essa paz, edificar e a gente poder retornar esse paraíso que existe dentro de nós. Poder concretizar realmente um paraíso terrestre nas nossas vidas. Para nós messiânicos, Meixo Sama, através do Supremo Deus, nos orienta que existem 3 males na humanidade, que eu acho que todos nós já passamos. E não pense porque eu estou na igreja messiânica que eu sou certinho, que sou perfeito, que tudo está certo. Não, meus amigos, eu estou na caminhada, estou tentando ser cada vez melhor, estou querendo mudar de nível, estou buscando evolução, quero ser melhor para mim, para minha família e para a sociedade. E ele fala que assim, os 3 males que nos assolam: a doença, a pobreza, que são as situações financeiras, e os conflitos que nós nos encontramos. Eu acredito que nenhum dos senhores pode levantar a mão e dizer assim: olha, eu não tenho nenhum desses. Eu nunca passei por um conflito na minha vida, eu nunca passei por uma dificuldade financeira na minha vida, e eu nunca me deparei com uma doença na minha vida. Se nós dissermos que isso nunca aconteceu, já concretizamos o paraíso terrestre na nossa vida. Então a gente tem que deixar um pouco ser hipócrita às vezes, em querer achar que somos certos e perfeitos. Nós estamos caminhando sim para algo melhor, maior na vida da gente. Mas o único responsável ainda para que isso se edifique, ainda sou eu, mais ninguém. Deus é tão benevolente, tão maravilhoso, que existem leis imutáveis que Ele não infringe. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer o que quiser com esse livre-arbítrio. Você é o dono desse livre-arbítrio e Deus vai interferir. Se eu não der o primeiro passo, se eu não quiser mudar, se eu não quiser evoluir, Deus não tem culpa. Deus ama todos do jeitinho que cada um é, com os seus erros, com os seus preconceitos, com as suas manias, mas Deus ainda nos ama. Quem vem se afastando de Deus ainda somos nós. A humanidade vem se afastando de Deus. E a nossa grande missão é conduzir essa humanidade ao Pai, para que possamos realmente nos encontrar com a nossa luz divina, aquilo que nunca deixou de existir dentro de mim. Então, essa é a grande missão que tem. Eu fico feliz por fazer parte desse segundo encontro. A Cristiano é uma pessoa que eu venho acompanhando há pouco, a gente pouco se conhece, e ele tem uma grande missão. Ele, através de muitas pessoas, estão nos dando a oportunidade de nos conhecermos, de nos respeitarmos, de nos amarmos e de nos darmos a mão. Porque se nós não fizermos isso, meus irmãos, não tem religião que salve a humanidade. Não é a igreja messiânica que vai salvar, mas ela junta com cada um de vocês, de mão dadas e irmanadas, sabe? De qualquer forma, de qualquer maneira, nós vamos construir um paraíso terrestre. Então essa é a grande missão que nós temos: sermos úteis a Deus em prol da humanidade. Se nós queremos realmente a salvação, temos que orar. Nós estamos muito carentes de oração. A humanidade ora muito pouco. Quanto mais orarmos, mais vibração vamos emanar para o universo e mais Deus vai nos responder. Mas vamos nos libertar dos nossos egoísmos e apegos para buscarmos essa espiritualidade.
queremos crescer, evoluir. Isso é um direito de todos nós. Eu agradeço a permissão, a oportunidade que me foi dada. Todos os seus estão de parabéns. Eu sou a pessoa mais agraciada por estar aqui, por conhecer cada um dos senhores e aprender um pouco com cada um de vocês. Porque eu não sei tudo, a recém estou caminhando, a recém estou aprendendo, e quem conduz realmente a minha vida é Deus. É esse sentimento. Enquanto aqui existirem mágoas e preconceitos dentro desse coração, alguns não. Perdoar, agradecer papai e mamãe, reverenciar, nos falta ainda manifestar muita gratidão. Gratidão pela roupa que visto, pelo calçado que tenho, pelos olhos, pelo braço, pelo corpo, pela família. Se nós vamos colocar no papel todas as bênçãos e graças que Deus tem nos dado, nós vamos observar que temos muito pouco a reclamar e muito mais a agradecer. Então eu desejo toda a felicidade, toda a paz do mundo, que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes, não só aqui, que possamos exercitar esses nossos caminhos religiosos, que a gente possa realmente ali contribuir, seja o segmento que for, que a gente possa dar mão e dizer assim, graças a Deus, eu posso ser um pouco útil para a humanidade. Muito obrigado e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês. Agradeço também, muito obrigado pela oportunidade de me encontrar aqui hoje com todos vocês. Meu nome é João, eu sou atualmente presidente no biênio 2015-2016 da Sociedade Espírita Miguel Vieira de Novaes. Talvez se vocês passarem pela Vice-Almirante Abreu, verem um prédio amarelo em 2 tonalidades ali, uma quadra da rodoviária, é ali, tá certo? Muito bem, então acredito que nós nos encontramos aqui com os colegas e amigos ali sentados aqui à minha esquerda, como os representantes aqui do Espiritismo. E eu estava vendo o vídeo, e pude observar a infeliz ainda, discriminação religiosa que existe de diversas formas, na sociedade que a gente vive. E eu gostaria de dizer que, na verdade, na minha experiência como espírita, eu pude ver, nós vemos muito também, tanto recebemos incompreensão, como muitas vezes também não compreendemos dentro do movimento espírita. Muitas vezes recebemos incompreensão porque somos vistos como, muitas vezes, os teóricos, que a gente ouve falar, os que sabem muito as coisas, os que se acham melhores que os outros, do que as outras religiões, e também, como não bastasse isso, infelizmente, não é à toa que as pessoas muitas vezes veem dessa forma, os espíritas, muitos, dão motivo para isso, se achando melhor do que os outros, se achando que aquilo que sabem são o que são, e muitas vezes tendo atitudes dessa forma. Por quê? O problema não se encontra nas nossas religiões, não é verdade? E sim naqueles que as compõem. Na verdade, até aproveitando a oportunidade, eu queria esclarecer para os mais diferentes credos alguns aspectos a respeito da doutrina espírita que muitas vezes são confundidos. Por exemplo, espiritismo não é propriamente uma religião. A gente considera uma religião, mas a severa doutrina, que é espiritismo, é uma doutrina de características filosóficas, e científicas, ou seja, no entendimento da vida e na sua aplicação prática sobre o aspecto científico, com consequências religiosas, como consequência da compreensão da vida e da aplicação dos seus postulados, da sua doutrina, recebida, dadas pelos espíritos, como consequência ela passa a ter um cunho de religiosidade, uma vez que o objetivo é encaminhar o homem para a compreensão da vida, ou seja, para a compreensão de Deus, tá certo? Esse é um aspecto. O outro é que nós somos muitas vezes chamados
chamados de kardecistas, não é? Na verdade, os kardecistas, justamente até muitas vezes para diferenciar os que estudam o livro dos Espíritos e outros não. Mas na verdade, nós somos espíritas, né? O termo kardecista ele não existe. O espiritismo ele é uma doutrina espiritualista, assim como temos doutrinas espiritualistas nos mais diversos locais do mundo, como a gente tem aqui em Rio Grande, né? E aqui em grande quantidade, por exemplo, o pessoal das religiões africanas, o bandismo. Então, é também uma doutrina espiritualista, né? E muitas vezes a gente enquadra como sendo kardecismo, né? E na verdade é espiritismo, uma das doutrinas também espiritualistas, codificada por Allan Kardec, né? Para terminar e encerrar, eu gostaria de falar dois aspectos. Um que nós temos em diferença, né, em relação às doutrinas espiritualistas, em relação às outras religiões, e um em comum. A diferencial é que a doutrina explica, né, que todos nós, seres vivos, encarnados aqui ou desencarnados, né, que vivem no mundo espiritual, todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas, que Deus, dentro de sua bondade, justiça, soberana, igualdade e amor, jamais cria seres diferenciais, e todos nós um dia evoluiremos e conquistaremos patamares de superioridade, de crescimento espiritual. Dessa forma, compete a todos nós trabalhar na direção disso, e que aqueles que assim conquistaram já esse estado servem de exemplo, de ícone, de norte para nós, e não somente de idolatria dentro da nossa doutrina, né? Então, um aspecto a diferenciar seria esse. E um aspecto, eu acredito, em comum que todos nós temos, e que eu vejo que é extremamente necessário a fim de que a gente possa diminuir cada vez mais os preconceitos, né, de religião, é o exercício da verdadeira e real caridade que existe dentro do catolicismo, dentro da religião evangélica, dentro do budismo, dentro de todas as religiões. A real e verdadeira caridade no seu aspecto material, como falou ali o padre, no sentido de auxiliar drogados, pessoas necessitadas, e na direção do próximo. E a caridade espiritual, pessoas conflituadas, com problemas, com desordens emocionais. Isso, todas as religiões têm que cumprir. E se todos nós procurarmos migrar na direção mais disso, do que importar para nós o quanto os outros veem ou não a nossa religião como sendo mais importante, nós conseguiríamos converger para um sentimento único dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, procurando praticar mais obras de real e verdadeira caridade na direção dos próximos. Muito obrigado por essa oportunidade. Agô, Axé, Amém, Aleluia, Shalom, Namastê, Mussava, né? Contemplando aí grande parte das religiões que estão presentes, né? Eu sou Cristiano Ávila, sou presidente do Instituto Cultural Filhos de Aruanda e estou aqui representando a Umbanda, né? A minha religião, a religião que eu escolhi, e dizer que a Umbanda, ela também é contra, né, a intolerância, ela é uma religião que abraça a todos que procuram, sejam que tenham vindo de qualquer outro credo religioso, de qualquer outra vertente, né? Nós acreditamos que todos, como o irmão ali falou, são filhos de Deus, né? Todos são criaturas e estamos aqui para evoluir, né? Não tem por que nós estarmos aqui discutindo porque ele é branco, porque ele é preto, porque ele acredita que Deus é Jeová e eu acredito que Deus é o Orum, coisas mínimas, né? Enquanto tem coisas tão graves como o padre falou ali, como a dependência química, a gente poderia estar discutindo, estar criando soluções para isso, né? Eu acho que nós podemos estar nos unindo, né, e não estar brigando por essas coisas mínimas, né, de essas poucas diferenças. Eu também queria ressaltar também uma coisa, que eu tenho muitos amigos evangélicos, né, colegas de trabalho também, e acaba sempre surgindo essas discussões, né, religiosas no nosso meio, né.
E uma coisa que eu pautei para eles, né, foi que se eles não conseguem cumprir o primeiro mandamento, a qual eles dizem que segue os 10, né, primeiro, se eles conseguissem cumprir o primeiro, existiria poucos problemas no mundo, né? Se nós conseguimos seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus com todas as coisas, e ao nosso próximo como Ele nos amou, né? Se a gente conseguisse amar o nosso próximo verdadeiramente, não existiria o preconceito, não existiria a homofobia, não existiria a discriminação e nem a intolerância religiosa. Eu acho que se a gente seguir esse primeiro mandamento, a gente pode esquecer os 10, porque não haverá morte, não haverá roubo, e assim, etc, etc, né? Eu também queria dizer que, como o Xander falou, o Brasil é um país miscigenado, né? É um país, assim como eu costumo dizer que a Umbanda é a cara do Brasil, né? Dentro da Umbanda a gente encontra um pouquinho de todas as raças que formaram o Brasil, de todas as culturas que formaram o Brasil, né? Então devemos manter também fora do templo religioso umbandista essa postura de respeitar o diferente, né? Ele não é melhor nem pior, ele é apenas diferente a mim. A gente tem que estar sempre respeitando, e é isso que nossas entidades, nossos guias, protetores nos ensinam dentro do nosso templo umbandista, né? Devemos respeitar. A gente está respeitando a lei divina, a lei de Deus, a gente está respeitando também a lei dos homens, né? Porque se o homem não segue o que é que a sua religião pratica, que a sua religião diz, tem que respeitar a lei dos homens, que está lá no artigo 5º, né? Todos nós somos livres para estar cultuando, nós somos livres para ter nossas escolas, de acordo com nossos preceitos religiosos, para ter nossos cemitérios, né? A gente é livre para expressar nosso pensamento, é o que diz a lei. Então nós temos que cumprir também essa lei, né? E para encerrar minha fala, eu acho que nós desrespeitamos a Deus, respeitamos o nosso Criador, quando a gente desrespeita o nosso próximo, né? Quando a gente não respeita a opinião do outro, quando a gente não respeita a religião do outro, a raça e assim por diante. Eu acho que nós ofendemos a Deus, ofendemos ao nosso Criador, toda vez que nós como é que eu posso dizer, a gente não baixa o nosso orgulho, não baixa o nosso ego para aceitar que o outro tem um pensamento diferente, né? Eu acho que a intolerância, o preconceito, o racismo, né, os outros ismos aí do nosso mundo, é sim orgulho, é o nosso ego falando mais alto. Muito obrigado. Saravá. Como a única sacerdotisa da mesa, eu vou pedir para falar por último e vou passar para o Orixá Pai Pedro. Obrigado. Eu quero cumprimentar todos vocês com igualdade. Nós estamos aqui para ficar em igualdade, porque todos nós somos filhos do grande Olorum, o grande Deus da vida, o grande Criador. Mas quero cumprimentar e agradecer pelo convite que a Dona Maria Cristina mandou para mim. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço a senhora, agradeço a Prefeitura de Rio Grande e a todos. Gostaria que o pessoal afro que estão vestidos de branco passassem aqui, por favor. Essas pessoas que estão passando por aqui, tem pessoas que conhecem o meu trabalho religioso desde os 7 anos de idade. Tá? Tem pessoas aqui de mais de 70 anos e até mesmo de 80 anos. Essas pessoas são pessoas que representam a nossa religião afro em Rio Grande, a lei de Jeje, Nagô, e enfim, é de matriz africana mesmo. São pessoas que já vêm de berço, o meu berço, e eles realmente acompanharam a minha trajetória. Minha trajetória foi uma trajetória muito triste, sim. Quando eu estava olhando esses vídeos, eu fiquei bastante comovido, porque lembrei da minha infância, quando eu tinha entre 7 anos e 10 anos. Estava me formando, criando, né? Na casa de minha mãe de santo, com a Elide Yansan, ela trabalhava muito, fazia axé de muitas curas com as pessoas de idade, principalmente, menos favorecidos da sorte. E quando ela fazia as obrigações, às vezes a polícia chegava e
mandava ela parar. E ela dizia a eles: como eu vou parar com a minha obrigação? O que faço eu com meus velhos que estão aqui doentes? Estão precisando dessa obrigação. Então, ela dava os pulsos e dizia a eles: me leve à empresa, porque eles não têm nada a ver com isso. E isso marcou muito a história de minha vida. Na casa de minha mãe Ançã, mãe Elide Ançã. Por isso eu digo que Ançã é a mãe do vento e ela é o ar que eu respiro. Outra coisa que me comoveu muito, um outro dia, foi que eu estava de manhã assistindo televisão, rapidamente, via televisão, e vi um manifesto em São Paulo, onde várias senhoras sentavam na avenida, com os seios de fora, dando mamar para os seus neném. Por quê? Porque houve um manifesto de alguém. Religião não tem nada a ver com isso. Porque a religião é sublime, principalmente no seio da mulher, onde amamenta os filhos. Não tem nada mais sagrado do que amamentar. As crianças saem saudáveis e livres de doença. Eu, como filho de Oxum, mãe da apropriação da família, minha mãe de santo sempre dizia: meu filho, eles dizem que vai acabar o mundo. O mundo só poderá acabar o dia que não nascer mais inocente, o dia que as mulheres não engravidar mais. Aí sim, poderá acabar o mundo. Do contrário, o mundo jamais vai acabar, porque não tem nada mais importante nesta terra do que os inocentes. É o que ela passava para mim, e a vida que eu tive. Foi uma doutrina triste, porque a casa de minha mãe de santo não era de frente de rua, né? Era uma casa muito movimentada, mas não era de frente, era de fundo. Eu procurei lutar muito para fazer, junto com o povo, um templo que fosse de esquina com a porta para a rua, para que todos que passassem e quisessem entrar fossem bem-vindos. Porque a nossa religião tem que ser livre, é uma religião igual a qualquer outra. É uma religião que prega todas as outras. Porque a Umbanda, eu sou umbandista também, a Umbanda prega todas as religiões. Se você chegar na casa de religião, vocês vão ver nas paredes todas as religiões numa só. Porque a gente mudou todas elas. Por quê? Porque o nosso culto é para ajudar o povo. Tudo aquilo que faz bem, que ajuda, a gente procura fazer. A gente respeita sempre os ancestrais da gente. Porque os nossos ancestrais, aqueles que passaram pelas nossas vidas, que trouxeram a religião, principalmente de uma forma ou de outra, a vida deles para nós continua no outro lado. E a da gente continua aqui fazendo essa missão material. Então, eu gostaria só de fazer esse manifesto para que vocês entendam o que é a nossa religião afro, o que é o Oxum, o que é o Oxalá para nós. É o Oxalá Olorum, Deus da força, Deus da claridade, da energia positiva. Positivo não vem no branco. Positivo, essa cor aqui só pode trazer paz e alegria para todos. Aqui nesse meio se encontram mais de 10 casas de religião. Não é só eu, não. Aqui tem vários filhos que têm casa de religião. Mas a pregação que a gente fala na nossa religião é a pregação de respeito. Tem pessoas que se manifestam fazendo religião e não estão preparadas para isso. Então acabam fazendo coisas negativas que acabam denegrindo a nossa religião afro. Então as pessoas, antes de englobar todos, devem primeiro conhecer, como os nossos amigos aqui acabaram de falar. Uns têm que entender a vida do outro, a parte da religião, porque isso é muito importante, né? Então, este é o meu manifesto. Agradeço mais uma vez um amigo ali que colocou muito bem todas as palavras desde o começo. Tá? Eu acho que é disso que a gente precisa se unir muito. Eu, no ano 2000, eu fazia muita entrevista com a doutora Yara, que hoje é falecida, que usou a dengue. Eu já falava muito disso. Dizia para ela: doutora, o povo tem que se unir, as religiões têm que se unir. Vai chegar um ponto que vai acontecer isso. É preciso.
aí, ó, a guerra, a intolerância, tudo isso, ó, as pessoas se manifestando, o egoísmo, a ambição, não precisa nada disso. Deus é único para todos nós, só de forma diferente. Eu digo que minha mãe Oxum é representante de Deus, porque ela é boa, ela é positiva, ela é doçura, ela ajuda as pessoas, ela cria, ela salva, ela cura. Ela cura como? Através das ervas, através de carne. Por que nós fizemos sacrifício dos animais? Não é só nós, os africanistas, que fazem. Outras religiões também fazem sacrifício de animais. É bíblico, né? Existe isso no começo da história do mundo, vamos dizer, das religiões, né? Nós precisamos disso, porque através do sacrifício a gente faz muitas coisas boas para as pessoas. Pessoas que procuram a gente no tempo, nas casas de religião, e que precisam, que poderia dar testemunho de várias coisas que aconteceram, mas nós temos muito pouco, não dá para isso. Mas eu digo para vocês, os nossos rituais têm que continuar da maneira mais correta possível, que é fazendo o sacrifício sim e tornando o sacrifício alimento. Alimento para a família, como a gente faz, a partilha dos alimentos. É muito importante. Tem maneiras e maneiras de fazer. A maneira correta que o Pai determina é essa: sacrificar sim pela felicidade do ser humano, para aliviar a dor, o sofrimento do ser humano e tirar fome daqueles que têm fome. E quando sobram obrigações nas nossas casas de religião, a gente reparte com a creche, a gente reparte com a família pobre, a gente vai nos lugar com mais pobre e distribui. Por quê? Para não estragar, para não ter desperdício. Eu sempre digo que hoje a gente coloca fora, amanhã a gente vai precisar. Ou para a gente, ou para a gente, ou para um amigo. Então, gente, eu quero agradecer a todos, os filhos, amigos, irmãos, todos que estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas, à mesa. E eu, como sempre, gosto de falar por último, porque quase sempre sou a única sacerdotisa e venho representar a minha religião afro. Também sou filha dessa mulher especial, maravilhosa, que foi Noemi de Nhansã. Não vou falar mais nela ou dela, porque eu acho que teríamos que ter um dia inteiro que seria pouco. E o nosso tempo já está avançado. Mas sobre a intolerância religiosa, é uma coisa assim, não vamos generalizar, como muitas pessoas fazem, que dizem que os batuqueiros usam um termo, que é um termo, para nós não é pejorativo, porque batuqueiros vem dos tambores, e os tambores são o que chama, é o som sagrado que traz os nossos orixás para a terra. Mas as pessoas, quando vão se referir a um pai de santo, uma mãe de santo, ou uma pessoa de religião, de matriz afro, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento, eles gostam de se referir assim. Esses batuqueiros, eles vivem cultuando o demônio. Eles fazem sacrifício de sangue para o demônio. E eu sou amiga do pastor Bonato há mais de 20 anos. Considero ele uma pessoa extremamente culta e generosa. Conheço o padre Gilibone,
Senhor assim, o Senhor já foi intransigente com a nossa religião, mas, como diz o Pai, nós estamos aprendendo, porque na vida, quem está nessa vida está sempre aprendendo, nunca sabemos tudo. E hoje eu fiquei maravilhada com as suas palavras. Não conhecia esse pastor messiânico. Vou te dizer, quase me convertesse. Maravilhada e até mesmo um pouco emocionada com as suas palavras. Os irmãos aqui falaram. Mas eu queria só lembrar uma passagem bíblica, onde nas pragas que vieram para o Egito, onde Deus mandou Moisés sacrificar todos da religião um carneiro e passar o sangue daquele carneiro nas portas, que nada aconteceria. E naquela noite, que foi a última praga que veio para o Egito, naquela noite, todos os primogênitos do Egito morreram. Dos egípcios, mas todos aqueles que tinham passado o sangue, sacrificado o cordeiro e passado em suas portas, ninguém perdeu seus filhos. E a nossa religião não se costuma falar em nome, é uma palavra que não se usa. Se alguém, como disse Pai Pedro, degrine a nossa religião aí fora, tem muita gente que faz da religião um meio de vida uma especulação da fé alheia. Isso não é religião. Religião é outra coisa. Religião é se dar as mãos, é se ajudar uns aos outros, é, como eu digo, um casamento. Na alegria, na tristeza, na doença. Então, o que eu passo na minha casa é sempre assim: se tem uma família que está passando necessidade, se coloca um cesto, e eu digo: abram seus armários, que deve ter alguma coisa sobrando. Tudo que alguém leva é doado àquela família. Agora, de intolerância, eu só vou perguntar, porque só temos, infelizmente, 2 pastores. E eu gostaria muito que tivessem de outras igrejas o porquê deles fazerem um deboche tão grande da nossa religião. O porquê não fazerem o mesmo que esses estão aqui fazendo, como o pastor Chirone, que no outro casamento comunitário, o pastor Bonato, que no outro casamento comunitário estava aqui comigo, já 2 anos que a gente vem fazendo uma estima desse casamento comunitário, e os outros não vieram. Por quê? Porque tinha casamentos de homens. Olha, Deus, quando nos colocou no mundo, Ele nos deu um livre-arbítrio, e esse é o direito de cada um. Mas Ele não nos deu o direito de julgar. O julgamento não é meu direito e não é o direito de ninguém. O julgamento é um direito de Deus. E na nossa religião, como qualquer outra, Deus é o ser supremo. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. E nós hoje estamos aqui porque somos criaturas feitas à sua semelhança. Portanto, todos somos